Quero falar agora sobre Vasco e Botafogo. Um dos gigantes do Campeonato Carioca não estará na semifinal do Carioca, algo que tem sido absolutamente normal, com exceção a 2022, quando os quatro grandes disputaram a semifinal. Desde 2019 tem sempre pelo menos um intruso, e o intruso da vez será o Nova Iguaçu, que venceu a Portuguesa por 2-1 na Ilha do Governador na noite desse sábado e se assegurou no mata-mata. A gente tem Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu garantidos. A quarta vaga está entre Vasco e Botafogo. Nesse momento o Vasco é o quarto colocado, 19 pontos, o Botafogo é o quinto com 17. Para os dois resta apenas uma rodada. O Vasco recebe a Portuguesa em casa e vencendo está classificado. Ao Botafogo vai haver a necessidade de vencer o Fluminense no clássico e na torcer para que o Vasco não vença a Portuguesa. Essa seria a matemática para que o Botafogo passasse de fase. Nova Iguaçu, com a vitória contra a Portuguesa, chegou aos mesmos 21 pontos de Flamengo e Fluminense. É bem verdade, com um jogo a mais. Tem Fla-Flu nesse domingo, daqui a pouco eu falo sobre o tema. Só para arrematar em relação a Botafogo e Vasco. Botafogo fez 2-0 no Audax, gols de Diego Hernandes e Janderson. Botafogo que poupou seus titulares de olho na partida contra o Aurora, que vale pela pré-Libertadores. Já o Vasco venceu com dificuldade o Volta Redonda por 2-1. Gols marcados por Zé Gabriel em assistência de Paê e Verratti, mais uma vez o atacante argentino salvando o Cruz Maltino. Bem, a federação ela soltou a 11ª rodada da Taça Guanabara, a última. Sábado, às 4 da tarde, jogam Flamengo e Madureira no Maracanã. Flamengo que venceu o Fluminense 2-0, gols de Pedro e Everton Cebolinha. E fica faltando apenas definir Audax e Sampaio se será sábado ou domingo. No domingo, dia 3 de março, 4 da tarde, Fluminense e Botafogo no Maracanã. E às 18h10, são Vasco da Gama e Portuguesa em São Januário. São Januário receberam Vasco e Portuguesa, mesmo horário de Volta Redonda e Nova Iguaçu. Também 18h10, Boa Vista e Bangu, lá em Bacaxá. Aí vamos saber como ficou o quadrangular, quem joga com quem, porque é o primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro. E vamos também definir a Taça Rio, os classificados da Taça Rio. Então, o Fluminense e Botafogo domingo às 4 e às 18h10, Vasco e Portuguesa. E o Vasco ganhou o jogo, mas o Emiliano Dias, filho do Ramon Dias, eles têm se revezado aí nas entrevistas. Ele gostou do resultado, mas queria que o Vasco tivesse feito mais, porque ele está encantado com a torcida vascaína. Vamos assistir. Achamos que a vitória hoje foi muito importante. Os primeiros 15 minutos do jogo acho que controlamos, depois começamos a entrar a não encontrar espaço, a errar muitos passes, a não manter a intensidade que a gente costuma ter. Después en el segundo tiempo comenzó a lo contrario. A gente entró dormido, sufrió el gol y después nos pudimos, Euchimi pudo responder y pudimos llegar a la victoria. Acho que es normal porque venimos de muchos clásicos todos juntos, que el estrés aumenta, el nivel de exigencia es muy grande. Mas a gente não gosta de ganhar assim, mas é um triunfo muito importante, porque hoje agora você empata ou perde e já queda fora de uma competência tão importante. Boa noite. Eu queria falar um pouco sobre a torcida do Vasco no Espírito Santo. É a primeira vez que vocês estão vindo aqui e a gente percebeu que desde a chegada ontem a torcida fez uma grande festa, os jogadores se mostraram muito felizes com tudo que aconteceu aqui, né, na frente do hotel, aqui no estádio. Então eu queria saber de vocês, estando ali dentro do campo, como é que foi sentir essa atmosfera aqui no Espírito Santo? El torcedor de Vasco es doido. Es inacreditable lo que faz cada vez que vamos a distintos lugares del país, es siempre lo mismo. Siempre lutado en el aeropuerto, lutado en el hotel, muy apasionado y a gente vino por eso, porque sabíamos que Vasco era así y queríamos experimentar eso. Y la verdad que estamos viviendo una experiencia impresionante, porque arrepía cada vez que a gente vaya de un micro o de un avión y ve toda esa torcida ahí.
queremos agradecer. Por ahí hoy no pudimos dar el gran espectáculo que a gente pretendía, mas dimos el triunfo, que era lo más importante. Emiliano, no meio de semana o Vasco tem um confronto difícil contra o Marcílio Dias pela Copa do Brasil e na primeira fase a vantagem do empate é para o visitante. Mas mesmo assim essa fase costuma pregar um pouco de peça nos times maiores. Queria que você comentasse sobre a importância dessa vitória, que deixa o Vasco numa situação um pouco mais confortável no Campeonato Carioca, para motivar o time num confronto da Copa do Brasil. No, sabemos la importancia que jugar la Copa, esta Copa tan importante, tan prestigiosa, que es la primera vez que vamos a experimentar, mas sabemos que es muy importante. Y algo que no precisa motivación el Chimi sabe que si erra va para casa, entonces la alerta va a ser máxima y en estos tipos de juegos sé que el grupo responde porque está acostumbrado a trabajar con presión y a jugar con mucha presión. Entonces yo que tenemos que estar alerta porque no va a ser un juego fácil, como todos los que vienen para frente ahora, mas acho que o time está preparado para isso. Emiliano, a gente está com a informação de que tem mais um jogador sendo contratado pelo Vasco, um atacante. Faltam outras peças para o elenco? Eu falei todo o que tinha que falar en la colectiva esa que dije. Ahora eu siempre falo lo mismo, el entrenador tiene que buscar soluciones. Venga que venga, el entrenador nos contratan para eso, para buscar soluciones. Sabemos la necesidad que el Chimi tiene, todo el mundo del mundo vasco lo sabe, mas nosotros vamos a conseguir, seguir brigando con el grupo que tenemos. Si llega, bienvenido sea, y si no, vamos a brigar así, porque cada uno tiene una responsabilidad, el jugador en competir, nosotros en dirigir, y el resto entre los jugadores. Nosotros hacemos nuestra parte y cumplimos, día a día entrenando, entonces seguimos enfocados no que temos que enfocar. Emiliano, uma avaliação do Sforza, né? A estreia dele, um jogo complicado, estava complicado o jogo ali, ele entrou com muita personalidade, participou inclusive do gol ali decisivo. Queria que fizesse uma avaliação. Bueno, Juan, a gente conoce muito porque seguimos muito o fútbol de nós, o argentino. Es un garoto, pero no es tan garoto porque tiene muchos juegos, tiene mucha experiencia, tienen la experiencia del preolímpico también. Es un cara que va a ayudar mucho a gente y con mucha cualidad, mucha intensidad, tiene mucha recuperación de bola, puede jugar tanto de primer volante como de interno, entonces nos da variante a nós que va a ser una pieza muy importante de acá para frente. Aí o Emiliano, né? Agora o Vasco vai para a Copa do Brasil e tem que evitar essas cascas de banana da Copa do Brasil, né? Na primeira rodada, na primeira semana da Copa do Brasil, a gente viu o Cruzeiro, o maior vencedor desta competição, já eliminado pelo Souza, um jogo com muita chuva lá em Souza, na Paraíba. Vimos o Águia de Marabá, lá no Pará, tirar o Coritiba 3-2. Vimos também o São Luís de Juiz, Santa Catarina, tirar o Ituano da Copa do Brasil. Então o Vasco tem que respeitar o Marcílio Dias, está fazendo um campeonato muito interessante em Santa Catarina. Então, para quem está pensando que é uma carne assada com batatas coradas, não é bem assim, muito pelo contrário, a gente alerta, o Vasco vai ter que jogar de Vasco, vai ter que jogar com seriedade para empatar ou vencer e seguir nesta competição que é a Copa do Brasil. Passando desta primeira fase, tem aqui as cotas, deixa eu trazer para vocês, passando para a segunda fase, né? Sobe então para de 1.470.000 para quem é da Série A, no caso do Vasco. Sobe para a segunda fase para R$1.785.000, é interessantíssimo. Chegando à terceira fase, 2.205.000. Chegando às oitavas de final, 4.515.000. Aliás, eu troquei aqui. Oitavas de final, 3.465.000. Aí sim, quartas de final, 4.515.000. Semifinal, R$9.450.000. Na final, o vice-campeão leva 31,5 milhões.
e o campeão leva 93 milhões e meio, né? Se for o campeão da Copa do Brasil. É isso aí que nós temos em termos de competição Copa do Brasil. Olha como que está interessante esta grana aí para todo mundo, né? Bacana. Então, é por aí, meus amigos. O Orediano tá indo embora. Tchau e bênção, né? O que não faltou foi apoio, né? Torcedores pedindo, principalmente esse ano, para que ele ficasse, para que ele jogasse, até porque as 2 primeiras partidas do Vasco foi com ele no Carioca, e ele teve um destaque bacana, né? Eu achei que ele mostrou a qualidade, que ele poderia brigar por posição, principalmente depois da saída do PEC, né? Mas é aquela coisa, né, Eri? Não quer ficar também, cara? Tchau e bênção, conseguiu um empréstimo aí com opção de compra, etc. Vai se esconder lá nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, apesar de ser tá crescendo, ainda não é um centro de futebol que revela jogadores, os jogadores de lá vão para a Europa. Não é o que costuma acontecer, né, Eri? Cara, assim, desde o início, praticamente, quando ele começou a falar que não queria mais ficar aqui, não no Vasco, mas no Brasil, eu acho que, assim, cara, ele foi honesto. Ele foi bem honesto, mas ele não foi profissional. Eu diria, a minha humilde opinião, que ele deveria tentar, de todas as maneiras, se adaptar a um país, né, a um clube gigantesco, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que ali ele poderia, então, numa nova oportunidade, numa boa oportunidade, ser vendido muito mais valorizado do que ele foi agora. Ele poderia ter sido um jogador importante no Vasco. Infelizmente, eu, como vascaíno, só posso falar que ele passou pelo Vasco e, como tantos outros passaram, e não deixaram a sua marca. Eu acho que quando você passa por um clube grande, seja o Vasco da Gama, que é gigantesco, ou qualquer um outro clube, você, como profissional, tem que deixar sua marca positiva. Então, a lembrança, quando você falar daqui a uns 2 anos, Orediano, eu vou falar, porra, não rolou nada. Não... Quem que é, né? Quem que é, né? Daqui a pouco vai ser assim. Não, com todo respeito, mas em relação ao Vasco, é tão nada que, com todo respeito, que eu não tenho nem vontade de falar nada. Vai com Deus, boa sorte. Outra coisa, aliás, eu estou vendo aqui, por exemplo, ó, o Rodrigo Nogueira pergunta um negócio que eu também acho que pode ser isso, Edmundo. Lógico que não vai, o jogador não vai falar que é isso, mas a camisa do Vasco é pesada para qualquer um que consegue vestir, o Ed sabe disso. Você acha que ele pode ter sentido também o peso da camisa do Vasco, Edmundo? É possível que sim, mas eu acho assim, tem staff, tem família, tem que também que atrapalha. Tipo, pô, você é um craque, não pode ficar reserva nesse time que luta para não cair. Citando um exemplo. Eu acho que a má influência também pode ter ajudado para essa decisão dele. Mas como eu estava dizendo antes, né, Gui? Ele vai fazer uma reflexão, até porque ele vai para uma liga inferior, lá ele não vai desenvolver o futebol dele, embora ele possa arrebentar lá. Não sei se ele vai ter a qualidade de vida que existe no Rio de Janeiro. Só tenho uma certeza: a segurança será um pouco maior, né? Com certeza os Estados Unidos, Cincinnati, deve ser mais seguro do que o Rio de Janeiro. Eu imagino que sim. Fora isso, cara, vai ser uma aventura, uma oportunidade e um momento de reflexão para que ele veja se ele fez ou errado quando ele pediu para deixar o Vasco da Gama. Mas eu tenho certeza que se ele estivesse jogando e performando, recebendo o carinho da torcida do Vasco, como acontece com o Verratti, por exemplo, como acontece com o Payet. O Léo deu uma entrevista essa semana que o clube que ele mais se identificou, de todos os clubes que ele jogou no Fluminense, no Bahia e no São Paulo. Dos clubes que ele mais se identificou até hoje é com o Vasco. O Vasco tem esse poder. O Vasco parece uma família gigante, sabe? Que abraça, que entende, que ama os seus atletas. Só que o Léo está jogando, a torcida gosta, a imprensa dá moral, ele é capitão de vez em quando. O outro não. O outro se sente desprestigiado, não está no país dele, não fala a língua.
e ele veio como uma grande joia, uma grande promessa, com expectativa de jogar todos os jogos e fazer sucesso. Então, Edmundo, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo, só dependia dele, pô. Só dependia dele, então, assim como dependeu do Léo. O Léo Pelé, quando chegou no. Não, eu digo assim. Não depende só dele. Não, mas o Léo Pelé, quando chegou no Clube de Regatas Vasco da Gama, eu, sinceramente, cara, eu, como torcedor, falei, cara, esse cara me representa. Esse cara joga pra cima. Esse cara, ele é afim. Esse cara tem Vestiu, né? Vestiu a camisa do Vasco, tanto que ainda hoje, sinceramente, eu não gosto de pensar em Léo Pelé na reserva. Eu não gosto mesmo, porque para mim ele representa o Vasco, cara. Ele tem uma fibra, ele me parece, é muito louco isso. Olha que eu não sou iludido com um jogador que representa o Vasco, não, mas me parece que ele é vascaíno, sabe? Pela disposição, pela vontade de jogar, pela garra que ele tem, comportamento que ele tem, eu acho ele sempre muito participativo. E é um cara que é um defensor que ataca, que quer que o time ataque. Eu gosto muito dele. O que eu não vi, eu estou falando em cena, não estou falando fora de cena, com os problemas particulares, família, aquela porra. Eu estou falando em cena, o comportamento em cena dele em campo é um cara que estava muito afim. Eu só vi uma partida do Orediano que eu vi ele participativo e tal, não sei o quê, foi quando ele fez um gol e foi para a torcida. Mas, por exemplo, chegou esse menino Adson, o Adson chegou, eu falei, cara, esse garoto está muito afim. Esse garoto está muito afim, porque já chegou partindo para cima. Como eu acho também que o. Viu como é que foi? Vou deixar o do Orediano? Como eu acho que o David, por exemplo, é um jogador que está participativo. Sabe, ele está participativo, ele topou jogar em qualquer posição na frente para jogar. Acho que o profissional é isso. Não é que ele seja vascaíno, que não seja. O profissional é isso, tem que estar disposto em campo, dentro, fora de campo, assim como no teatro. Eu, em cena, eu não posso levar meus problemas para a cena. Eu tenho que fazer a parte da melhor maneira possível. Então, o Orediano, com todo carinho, respeito, eu senti a menor falta desse menino. Eu jogava bem? Muito. Por que eu não repeti na seleção o que eu fazia nos clubes? Eu digo, já te disse várias vezes. Exatamente o que aconteceu com Por quê? Porque eu não tinha confiança. Eu errava a primeira, errava a segunda, o técnico me tirava. E aí, todas as vezes que eu tinha oportunidade de jogar, eu jogava tenso. E aí, pô, não acho que isso fosse culpa minha. Porque o cara, quando eu era treinado, já contei aqui a história do Vasco e Botafogo, que o Joel, eu pedi para sair, o Joel falou, não, você vai voltar e vai decidir o jogo. Quantas vezes o Lopes eu falava, professor, estou sentindo, ele falou, você com dor é melhor que os outros. Sabe? Isso te enche de confiança. Não estou dizendo, não estou justificando. Acho que o jogador é quem se escala. Se o cara treinar pra cacete, mostrar vontade, mostrar determinação, o técnico pode não enxergar no primeiro momento, pode preferir um outro jogador. Mas daqui a pouco a oportunidade vai aparecer e quando ele teve a oportunidade, ele não aproveitou. Tudo isso Então é isso aí, minha rapaziada. Ficamos aí. Mais um vídeo aí com as notícias do Vascão, né? O Vasco aí que pelo Campeonato Carioca só depende de si para se classificar para as semifinais, né? Do Campeonato Estadual. Contra tudo e contra todos, o Vasco encaminha com as próprias pernas a sua classificação, né? Vai para a última rodada aí só dependendo de si para se classificar. Tem agora aí o jogo aí da Copa do Brasil, que o Vasco também precisa abrir o olho, né? E a gente sabe que a Copa do Brasil é uma competição traiçoeira, principalmente nessas fases agora contra as equipes de menor investimento, né? Mas eu creio que o Vasco tem tudo para passar de fase aí nessa primeira fase e dar um bom segmento nessa competição, né? Falar sobre o esforço, eu gostei muito da estreia do jogador, né? O Vasco tá bem sólido nas suas posições, né? Eu acho que só o ataque mesmo que precisa ali de um cara para ajudar o Verratti no ataque, mas o Vasco na zaga, no meio campo, o Vasco tá bem, com ótimas peças, né? Ótimos jogadores no seu elenco. Então acho que
o Vasco deve fazer bonito nessa temporada, né? Chegando aí mais um atacante aí para ajudar ali o Verratti, né, na criação das finalizações pro passe final, né? Pro fazer o gol. O Vasco precisa aí de um atacante para isso. Mas o Vasco está num bom caminho. Eu acho que pode pintar alguma coisa interessante aí nessa temporada. Então, torcedor, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa seu like aí também, deixa um comentário aí que é muito importante. Valeu!